Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Carol, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento, né? A aba é aplicada ao autismo e desenvolvimento atípico, e também estou me pós-graduando em desenvolvimento infantil e neuropsicologia. Perfeito. Vocês já me conhecem, eu sou a Carol, fisioterapeuta e fundadora da clínica Neuropédica, tá? Também trabalho com crianças, estimulação de bebês e neuroreabilitação. Então, temos bastante experiência, né, em atrasos, em avaliar crianças aí todos os dias com atrasos. E vamos então hoje falar um pouquinho das crianças maiores, que por mais que seja, pelo menos para mim, um pouco menos frequente a gente Uhum. receber crianças assim maiores, ainda assim acontece e muitas vezes por falta de informação, né? Com que frequência costuma receber assim, recebe bastante crianças mais velhas com atraso? Sim, muito. Uhum. Muita criança que às vezes até recebeu uma intervenção inadequada e aí perdeu alguns anos aí de estimulação, né, e de habilidades, e aí chega pra gente com bastante atraso também por isso, infelizmente. E antes de falar sobre os 5 sinais que a gente se propôs a dar aqui hoje, é importante falar também sobre a perda de habilidades, né? Que isso Sim. acontece muito e isso é um sinal que com certeza deve ser procurado um profissional o quanto antes, né? E a Carol Uhum. vai conseguir explicar até um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Por isso que eu vou Uhum. pedir aqui, então, para ela explicar para a gente sobre a perda de habilidades que costuma acontecer e o que pode estar envolvido nesse processo. Isso, então, geralmente as crianças que têm essas perdas de habilidades, elas vão se desenvolvendo da forma natural, de acordo com o que é esperado, só que ali durante 1 ano e meio, né, 18 meses ali, ela começa a perder as habilidades que ela adquiriu até então. E aí os pais nos procuram, né, procuram os médicos também, pediatra, né, neurologista, para entender o que é que está acontecendo. E às vezes pode ser um quadro de autismo regressivo, que é o que acontece. A criança tem habilidades, se desenvolve bem, ali por volta de 1 ano e meio ela começa a perder habilidades. Então, pode acontecer também que ela perca habilidades mais velhas? Sim, pode acontecer. Né? Mas geralmente é esse marcozinho aí. Então, nós precisamos ficar bem atentos, né? As nossas crianças, assim, para perceber como que está sendo o desenvolvimento dela. O Na que que ela maioria tá. dos casos, e na maioria dos casos que você recebe é autismo, né? É quando tem essa regressão de habilidades. Sim, uhum, é autismo. A maioria também. Já recebi muito. Uhum, Quando vem bebê, assim, que a mãe fala assim, ah, rolava e agora não tá conseguindo mais, já fica assim, com os dois olhos bem abertos. A gente acompanha mesmo não tendo tanto atraso. Eu já falo assim para sempre que perceber que teve mais algum atraso, uhum, já comunicar na hora, assim, alguma regressão, porque a gente precisa ficar bem atento, né, em relação a isso. E uhum. essa perda de habilidades pode acontecer em todas as áreas, tanto linguagem, como social, como motor. Isso, aham, no cognitivo, a criança simplesmente para de desenvolver, né? Isso pode acontecer também nas podas neuronais, né? Por exemplo, ali nos 2 aos 3 anos, nos 5 aos 6, porque a criança que tem o autismo, ela vai, durante esse tempo da poda neural, a pessoa com autismo, ela tem algumas habilidades que é como se a neuroplasticidade dela não fosse típica, né? É uma neuroplasticidade Ela atípica. pode não E ter aí, sido completada, assim, no caso, o aprendizado isso, dessa habilidade. isso. E aí, por exemplo, a poda neural ela faz uma limpeza no cérebro e aí ela acaba tirando habilidades que a criança não está utilizando tanto. O cérebro entende dessa forma. E aí ela pode perder habilidades também que são importantes para o desenvolvimento dela. Uhum. E tem alguma habilidade que seja mais específica, assim, que percebe-se mais ou não? Ou é bem Geralmente, generalizada? geralmente os pais procuram por causa da fala.
né? Os pais vão procurar a fono, né? Vai falar com o pediatra, e aí leva no neuro, enfim, por causa da fala. Minha criança não está falando, não está se comunicando, é o que eu percebo de principal, ou o motor, que também é algo visível. Exatamente. Eles Mas sempre vão perceber mais algo que é mais visível, né? A parte, por exemplo, cognitiva já demora mais para uma pessoa leiga conseguir perceber, né? Sim, porque o cognitivo você vê na atenção da criança, na agilidade que ela possui, você vai ver, claro que vê na fala também, vê no motor também. Só que isso a pessoa leiga não vai ver, né? Não vai ver como a criança brinca, como ela se comporta com os outros, só se for um comportamento muito gritante, né? Sim, é mais difícil perceber, né? Precisa de uma avaliação mais detalhada. Enfim, até é legal falar isso, que é muito difícil, principalmente psicólogos, né? Conseguirem finalizar a avaliação no primeiro dia, né? É difícil. Não. Não consegue, né? Muito raro. Para criança, não, leva um tempo. Pois é, e tem que observar ela em vários ambientes, né? Não só num consultório, que é um ambiente estruturado, enfim, você precisa saber como ela se comporta em casa, como ela se comporta na escola, quando está com outras pessoas, né? Então, é bem importante observar a criança. Na nossa anamnese, nós, como todos os profissionais de saúde, pelo menos deveria, né, fazer uma pergunta em todos os ambientes. Como a criança se comporta em casa, qual que é a rotina dela, se ela frequenta a escola, se ela tem colegas, né, amigos, se ela vai no parquinho, e como que ela se lida, né, como é que ela fica nesses outros ambientes. Sem a presença dos pais, com a presença dos pais, é muito importante a gente avaliar o desenvolvimento da criança como um todo e em vários ambientes, né? Não só nos ambientes que ela está mais acostumada. Bem importante. Sim, muito importante o que você trouxe, Caroline. E também outra coisa muito importante é que nas avaliações, quanto mais nível 1 pode ser que a criança esteja dentro do autismo, por exemplo, mais tempo pode demorar a avaliação, mais detalhada ela precisa ser, mais minuciosa e mais cuidadosa ela precisa ser, para realmente saber se a criança está ali no nível 1 ou não, né? Embora o médico ele vai dar o diagnóstico, enfim, mas a gente, né, enquanto equipe multi que está envolvida na avaliação, principalmente eu enquanto psicóloga, a gente tem que ficar muito de olho nos detalhes. Isso é verdade, faz toda a diferença, né? Tem que ter esse cuidado na hora de avaliar para não achar que esses sinais leves, né, sejam frescura, enfim, ou é porque é o jeito da criança. Esses sinais que são mais leves, até que é mais comum de ver em crianças maiores, geralmente é coisa mais sutil, que é mais difícil de perceber, né? Se fosse algo mais grave, geralmente vem mais cedo. Sim. E quando vem mais tarde, geralmente, né, acaba que situações mais leves, mas como dizem, né, como a gente ouviu até numa palestra outro dia, leve para quem, né? Para a pessoa. Geralmente não é tão leve assim. Né? Sim. E perceber essa sutileza logo aí na primeira infância, né, ou na infância é muito importante. É verdade. Então, os sinais que a gente falou na live anterior, de 0 a 2 anos, só para recapitular, não responde quando chamado, não aponta, não seguir instruções simples, não ter reciprocidade emocional, socioemocional e não andar com firmeza e facilidade. Agora, falando aqui a partir dos 2 anos até os 6, nós vamos então listar outros 5 sinais, que são mais comuns e mais fácil para os pais, né, que não são profissionais da saúde, conseguirem perceber. O primeiro é, então, não brincar de faz de conta. A partir de que idade a criança deveria estar brincando de faz de conta? Então, ela vai elaborando ao longo dos anos, né? Quanto mais velha, mais detalhado, mais minucioso, mais legal, divertido. Fica mais estruturado depois, né?
vai melhorando ao longo do tempo esse brincar de faz de conta, mas a partir dos 3 anos, a criança ela já tem que estar brincando de alguma coisa ali, de bonequinho, falando sozinho, sabe? Falando várias coisas sozinho e já imaginando algumas coisas e fazendo aquela brincadeira de imaginação ali de faz de conta. Nossa, tenho várias crianças aqui até de 1 ano e meio que elas pegam minhas bonecas aqui e começam a fingir que tá fazendo dormir, que tá dando mamadeira, tá dando bico. E isso é um exemplo de faz de conta, né? Fazendo de Sim. conta que é um neném. Então, isso dando um exemplo bem simples, né? A criança saber fazer isso faz de conta, pegar uma casinha, né? Brincar com uma bonequinha, que é o pai, a mãe. Isso Isso, são já. brincadeiras. Sim, e isso para o cognitivo da criança é muito importante, que é a forma como ela elabora o que está acontecendo no mundo externo, né? Na família, se ela está com raiva, né? Ela já vai acessando as emoções dela ali também na brincadeira. Então é muito importante esse faz de conta. E às vezes as crianças, né, falando do autismo específico, elas imitam um tipo de desenho, mas elas não criam nada. Então, às vezes, os pais estão achando que ela está brincando de faz de conta, mas ela não está brincando de faz de conta, ela só está imitando algo que ela viu. É bem concreto, sabe? É muito concreto a brincadeira da criança com autismo. Ela não consegue mudar a história, por exemplo. Não muda. É bem concreto. É um isso detalhe importante. O faz de conta é muito usado também durante a terapia, não? As sessões de terapia? Totalmente, Aí por isso que na terapia a gente brinca de variar ações na brincadeira, variar tipos de temas na brincadeira com a criança com autismo, porque ela tem uma rigidez cognitiva muito grande, né? Então ela tem dificuldade de criar, elaborar, imaginar, fantasiar coisas e trazer isso para a brincadeira. Então ela imita o que ela viu, ela faz igual. Então, agora para o sinal número 2, é não usar frases para se comunicar. Então, ela tem que formar a frase, né? Conseguir juntar várias palavras, formando uma frase que alguém possa entender. Isso, ali já desde desculpa, 18 meses ali, né? Ela já tá falando um aninho, já tá começando a juntar várias palavrinhas, ela tem que estar falando fluente já com 3 anos. É esperado para uma criança de 3 anos, mas já falando, contando como foi na escola, ali com 4 anos já, né? Trazendo evocação de eventos passados, a gente fala. Falando sobre o que aconteceu na escola de manhã, ontem com a avó, né, no final de semana. Então, já até a fim da infância, isso tem que estar presente, né? Até os 6 anos. Tá. E agora o sinal número 3. Então, se ela ignora outras crianças ou não gosta de brincar com as crianças da mesma idade. Sim. Isso a gente vê muito a questão da interação social, né? Crianças que estão com atraso, né, no desenvolvimento, elas não gostam muito, nesse sentido social, elas não gostam muito de brincar com crianças da mesma idade. Elas gostam de brincar com crianças mais velhas ou sozinhas. Então, a gente estimula muito essas crianças a brincar com pares, né? A brincar com os colegas da mesma idade, com as brincadeiras da idade, enfim, porque eles têm muita dificuldade. E isso seria pela dificuldade dela se fazer ser entendida, de adultos conseguirem entender e se comunicar com ela melhor, ou é outro motivo? Sim, esses são um dos motivos. Muito mais fácil você lidar com alguém que entende o que você está, que te ajuda, do que com alguém que vai ser difícil você falar. Você precisa falar a mesma linguagem ali, né? E às vezes não consegue. Tem que acompanhar o raciocínio da criança, enfim, o faz de conta, né? Exatamente. Entrar no faz de conta da criança e aí ele não quer entrar, né? Então, aí fica difícil. Por isso a preferência por brincar com crianças mais velhas e adultos, né? Geralmente, porque eu chamando bastante adultos para brincar. Sim. Então, agora o sinal número 4 é não usar objetos com função. Isso a gente vê bastante, por exemplo, não pegar
pegar um carrinho e não brincar como um carrinho, girar, virar ao contrário e brincar com as rodinhas, por exemplo. É mais ou menos nesse sentido? Isso, aham. É bem dessa forma. Já vi relatos de crianças com autismo bem clássico, né? Que foi que a gente às vezes costuma falar ainda assim, de crianças bem ali, todos os critériozinhos do DSM, a criança ali bebê ainda, ela não pegava a boneca, né? Não fazia a imitação e tudo. Ela pegava a boneca e ela deixava de lado e brincava com a caixa. Então, assim, é muito comum que as crianças não brinquem com o brinquedo como deve ser, mas brinca com a caixa, fica olhando, tentando se autorregular com algum movimento da rodinha do carrinho, né? Então, é algo bem diferente, assim, não usa com função os objetos. Brincar até muita criança não consegue dar função e joga todos os brinquedos, né? Só fica brincando tudo de arremessar, tudo de jogar, isso é bem comum de acontecer. Outro sinal que é muito visto nesse de não dar função é enfileirar, né? Quando enfileira, quando fica qualquer brinquedo, mesmo que ele não gire, pegar uma peça do Lego, botar uma do lado da outra e ficar girando as pecinhas, né? Então, em vez de montar, esses são sinais bem claros de não dar função pro brinquedo. E é bem difícil. Geralmente, quando eles, desde bebezinhos, né? A gente ensina a botar um brinquedo, um cubo no brinquedo, assim, para ele fazer uma reação. A criança não consegue, então a gente demora até para conseguir ensinar para ela fazer isso, né? Então, de primeira, tem que repetir, 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 até que a criança aprenda, e é um processo longo quando ela de fato tem algum transtorno, né? Normal, bebezinhos ali demorarem para aprender ou não dar função para o brinquedo, porque eles ainda são muito pequenininhos, né? Sim. Mas crianças maiores, elas já precisam saber dar uma função para o brinquedo, e se a gente mostrar para ela pelo menos como faz, ela tem que repetir logo, né? Por exemplo, às vezes bebês, né? Eles conseguem brincar de causa e efeito já, né? Aperta e aí sai um sonzinho, né? Ou joga e aí a bolinha, né, atravessa e vai. Brinquedos de causa Com e 6 efeito. meses já, né? Com 6 meses eles já conseguem dar essa função de jogar uma bolinha e a outra pessoa jogar de volta, de botar dentro de um pote grande uma peça e tirar, né? Se a gente ir ensinando. Isso, e às vezes, na maioria das vezes, as crianças chegam pra gente com 3 anos, às vezes em casos mais, né, graves, 5 anos, eles não sabem fazer esse causa e efeito, né? E aí a gente tem que ensinar a habilidade desde meses até a idade dela, né? Para ela poder, pra gente tentar chegar ao máximo na idade que ela tem. Como eu atendo bastante bebezinho com até 1 ano de idade, na verdade por atraso motor, não por essa função específica, mas é uma coisa que eu avalio muito sobre ela poder dar função, como ela dá função para aquele brinquedo. Se eu ensino, por exemplo, ali que até tem na escala do Denver, né? Bater um cubo no outro. Será que ela consegue, para ver se ela faz igual ou não? E quantas vezes eu preciso mostrar para ela fazer? Então, avaliar a parte. Quer dizer, avaliar uma criança não é só olhar a função da nossa especialidade específica, é avaliar a criança como um todo, ver todas as habilidades dela, até porque a gente precisa saber, enquanto profissionais, para poder encaminhar. Então, o esperado é que o pai leve seu filho numa avaliação, o profissional saiba avaliar com muita clareza, né, e de forma minuciosa a especialidade dela, mas saiba os sinais principais das outras áreas para poder encaminhar para outros profissionais para uma avaliação se for necessário. Isso é muito importante. Sim, é verdade. E agora, pode falar. Não, e falamos, né, todos os 5 de hoje. Tem mais um, né? Tem mais o motor. Isso, se a criança cai muito ou tem dificuldade com degrau. Então, ali por volta dos 3, 4 anos, a criança tem que conseguir subir degrau, mesmo que ainda precise de apoio ali do corrimão, mas ela tem que conseguir subir os degraus sem ficar se tropeçando ali toda, não conseguir levantar a perna sozinha, não ficar caindo o tempo todo enquanto anda, tropeçando uma perna na outra. E outra que as mães até me perguntam bastante aqui na clínica é sobre
quando que precisa pular com os dois pés, né? Então, se ela precisa pular nos dois pés e no mesmo lugar. E é sempre ali por volta dos 4 anos, né? Até 3, 4 anos ali Isso, ela aham. precisa estar conseguindo ali dar pulinhos ali com dois pés. E até a Carol me deu uma informação bem legal outro dia sobre o pular nos dois pés. Vamos falar Uhum. aqui? Então, pode ser, pode ser. Eu aprendi isso na graduação com um professor meu, ele é mestre em neurociências e eu admiro muito ele. E aí ele falou uma vez que ele atendia crianças e aí ele nos falou sobre essa informação, né? Que quando a criança ela já está dando indícios que já está na hora do desfraude, é quando ela já consegue pular com os dois pés porque ela já tem controle do esfíncter, né? Ela já consegue ali segurar o cocô, né? E também segurar o xixi. Aí ela consegue fazer o pular com os dois pés. E observando isso na prática clínica faz total sentido. Toda vez que a gente, né, tá pensando já, será que essa criança já está pronta para o desfraude? Ou a família vem e pergunta para a gente a nossa opinião, a gente já começa a avaliar. E sempre quando ela já está pronta, ela também está pulando com os dois pés. Obviamente, a gente não leva só isso em consideração, né? Mas quando a gente observa isso, a gente percebe que está na hora mesmo. Então, assim, testado e aprovado. É uma coisa que faz todo sentido até com a idade que a gente está falando, já que o desfraude costuma começar ali por volta dos 2 anos e meio, 3, né? 3 anos e pouquinho é por volta dessa idade que a criança costuma iniciar, e por isso até achei legal trazer isso aqui. Aprendi com a Carol também, eu também não sabia dessa informação. É bom que a gente vai trocando e a gente vai todo mundo aprendendo um pouquinho. Sim, claro. Então, os 5 sinais já foram, a gente só quer, então, deixar bem frisado para vocês a importância de qualquer sinal de atraso, procurar um profissional para avaliação, seja na área específica que você percebeu o atraso, se for na parte motora, procurar um fisioterapeuta, se for na parte comportamental, cognitivo, um psicólogo, na fala, uma fonoaudióloga, enfim, e assim por diante, né? E levar nesse profissional para que ele possa, então, te encaminhar para outros, caso perceba outros sinais de atraso ou de algum transtorno, né? É muito importante que essa avaliação seja feita por um profissional especializado. Esses sinais não quer dizer que a criança necessariamente tem algum atraso, mas são algum atraso Tem não, algum algum transtorno. transtorno, mas são sinais bem clássicos de atraso. Então, se tiver algum desses sinais, é importante então que você procure um profissional especializado. Então, assim, né, levantando a bandeirinha, é mito que cada criança tem seu tempo, gente. Não, Verdade. não, né? Nós temos ali os marcos e a gente tem que ficar bem atento a eles. Exatamente. Mais uma vez, frisando bastante sobre isso. Então, a live de hoje foi uma continuação da semana passada, né? Voltando aqui a falar, por isso que a gente falou dos 2 aos 6 anos, e ela tá gravada aqui no perfil. Caso vocês não tenham visto a live anterior, vocês podem olhar aqui no perfil, no feed da clínica que tá ali, a live anterior. E é isso, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Carol, por Obrigada, estar com a eu que gente agradeço. novamente.